O Brasil pode estar vivendo hoje um dos dias mais importantes de sua história, o dia do início da grande virada. A limitação dos poderes autoatribuídos, diga-se de passagem, dos ministros do STF, através de uma PEC que tramita no Senado, deverá ser votada hoje. Era para ter sido votada ontem, mas foi adiada, tá, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, o que essa PEC pode acarretar, quem está jogando contra e, na prática, o que é que vai acontecer. Tem gente dizendo que vai melar. Seria a última fronteira, tá, pessoal? Porque o STF não pode meter o bedelho em emenda constitucional. Beleza? Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos incluir a história do André Mendonça, né, que não deu habeas corpus pro Clezão, lá em fevereiro. Eu acho que tem muita gente fazendo a leitura errada disso aí, tá? Mas antes, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa notícia aí no canto da tela. Quando você pensa que não pode piorar, vem um ministro, nesse caso uma ministra do PT, e solta uma dessa, né? Querem aumentar as cotas. Gente, assim, o Hélio Negão, deputado federal, propôs uma cota social, né? Ao invés de ser pela cor da pele ou pelo gênero. Eu não concordo com cota nenhuma. Tá? Minha opinião é que não deveria existir nenhum tipo de cota. Mas, se tem que existir, que seja social. Porque no Nordeste, por exemplo, tem muita gente branca que tem condições de vida muito mais precárias do que pessoas negras. Eu conheço negros que têm dinheiro, que vivem bem, né, que são ricos alguns, inclusive. Então, sabe, gente, não dá para levar a sério uma política dessas, né? Eu lembro de uma vez que eu estava no Rio Grande do Sul, viajei para lá a trabalho, deixando Porto Alegre, não lembro o nome da cidade, passei por uma área muito pobre, um favelão mesmo, né, e vi uma família de alemãezinhos cruzando a pista, né, maltrapilhos, mal vestidos, sujos, né, em condições péssimas. Mas essas pessoas não têm direito, né, a nenhum tipo de cota. Por quê? Porque são brancas. Dívida histórica é o caramba, né, pessoal? Pelo amor de Deus, que coisa mais sem noção, sem cabimento. Né? Então, tá aí o PT querendo aumentar essas cotas. Se não fossem elas, vejam só, hoje eu seria policial federal. Nesse caso, dou graças a Deus às cotas. Eu não entrei na penúltima prova por conta de uma questão. Né? Agora, se não tivessem cotas, né, provavelmente eu não precisaria desse ponto. Mas faz parte. Né? Hoje eu agradeço a Deus por não ter entrado. Mas, enfim, mais cota, né, é mais preconceito. Uma vez eu vi uma postagem, aliás, recentemente vi uma postagem nas redes sociais de uma moça respondendo uma notícia sobre isso aí, dizendo, olha, o cérebro de todo mundo é da mesma cor. Estudou, passou, e isso é verdade. Tá? Agora vamos lá, pessoal, vamos falar a respeito dessa PEC, mas vamos começar aqui conversando um pouquinho a respeito do André Mendonça. Porque foi divulgado que ele não concedeu um habeas corpus para o Clériston, né, que veio a óbito dentro da Papuda anteontem e foi enterrado ontem. Uma vítima realmente de um sistema podre, né, que pode ser mitigado através dessa PEC. E aí começa a discussão. Mas não cabe porque a súmula vinculante tal impede que outro ministro conceda habeas corpus em decisão monocrática de outro ministro. Aí é aquela história, né, pessoal? Você está partindo do pressuposto de que todas as leis e todas as regras são respeitadas por todos os ministros do STF. É assim que funciona hoje em dia o Brasil? Aliás, há muito tempo que funciona o Brasil. Acho que não, né? Então, tipo, você quer ser a virgem na casa da luz vermelha. Tô errado? Não. O que a esquerda faz, né? Por exemplo, se o André Mendonça ou o Cássio Nunes, tô usando como exemplo, não que eu acho que eles sejam muito diferentes dos outros, tá? Mas vamos supor que o Cássio Nunes vá lá e tome uma decisão que desagrade os outros ministros, os mais antigos, né? Já que eles não podem mudar uma decisão como essa, eles jogam pro plenário. Eles não podem fazer nada contra uma decisão monocrática do ministro Cássio Nunes ou do ministro André Mendonça. Beleza, então. Joga pro plenário e acabou. Eles têm a maioria, né, eles mudam a decisão monocrática. Então, tudo lá dentro é feito através de atalhos. Se o cara chega e fala, não vou fazer isso porque a súmula vinculante tal não permite, eu vou rir na cara do cara, né? Pô, pelo amor de Deus, gente.
Agora mesmo o tal do Paulinho da Força, né, que tinha sido condenado pelo próprio STF a 10 anos de cadeia, ele foi reverter, descondenaram o Paulinho da Força, e vejam só que coincidência, ele é suplente no PSB e vai assumir a vaga, né, de um deputado federal que está sendo afastado. Vejam só que timing interessante. E quem votou a favor do Paulinho da Força? Tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes, gente. Não adianta chegar assim e falar, você está criticando o André Mendonça, você está isentando o Moraes da culpa a respeito do Clezão. Claro que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu não puder cobrar o ministro que foi indicado pelo nosso presidente, aí fica difícil, né, pessoal? E não adianta chegar aqui e dizer que o André Mendonça é direita, porque ele condenou o Daniel Silveira. O cara condenou o Daniel Silveira, tomou um esporro ao vivo durante o voto. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não vamos né, acordar para a realidade. Vou repetir aqui. Eu bato palmas pro André Mendonça no dia em que todas as regras, todas as leis forem respeitadas por todos os ministros. Aí, beleza. Né? Agora, tu vai para a faixa de Gaza com um estilingue? Não dá, né, galera? Mas vamos tocar em frente aqui. Decisões monocráticas, né? Já que a gente está falando aqui de decisões monocráticas, isso dificulta bastante a atuação dos ministros do STF, tá? Porque hoje é muito fácil. Você chega lá e toma uma decisão monocrática e a decisão vale, né? Tem praticamente o poder de um artigo constitucional, uma coisa impressionante o poder que eles detêm hoje. E é um poder que eles se auto-atribuíram. Não está previsto na Constituição uma coisa dessa. O Brasil é o único país do mundo que tem isso como regra. É o único país do mundo em que ministros da Suprema Corte têm esse poder. Nos Estados Unidos, eles podem até tomar algumas decisões monocráticas, mas não em casos que afetem a maioria ou a totalidade da sociedade. Coisas pequenas, né, que se referem ali a um cenário específico. Agora, se for uma decisão abrangente que vai atingir, né, a sociedade como um todo, eles não podem fazer isso. Só no Brasil que isso existe. Deve existir algumas ditaduras aí também, se bem que nós aqui não estamos muito longe disso, né? Mas, pelo menos, né, em tese, bem em tese mesmo, nós ainda somos um Estado democrático de direito. Se você iguala o Brasil às ditaduras, então esquece essa parada de democracia porque não existe mais. Eu tenho até minha opinião, né? Mas, enfim, não é um instituto válido em nenhuma democracia né, plena, né, em nenhum país livre. Tá? Aí me vem o Conjur, né, que é um site administrado por um bando de puxa-saco do STF, e diz o seguinte: especialistas dizem que o Congresso Nacional não pode alterar medida interna do STF com o PEC. Aí eu olho assim, que especialista é esse? O cara está dizendo, vejam só, o cara está dizendo que uma decisão interna do STF, que foi essa, né, se auto-atribuir poder, né, chega assim, ó, a minha decisão não é a decisão a respeito do habeas corpus, nem de nada, uma decisão monocrática do STF. O Conjunto está se referindo ali à decisão do STF de se dar este poder. Tá? Então, os especialistas, né, que não sei onde eles arrumaram esses caras, deve ter sido no corredor do STF, né, os especialistas estão dizendo o seguinte: se o STF tomar uma decisão interna, nenhuma emenda constitucional, que equivale, né, na pirâmide dos poderes ali, né, das leis, a um artigo constitucional pode mudar. Aí é fácil, né? Tipo, o STF quer meter o bedelho em alguma coisa, aí ele vai lá e toma uma decisão interna, e aí acabou. Ah, Ed, mas não é bem assim. Gente, vocês não se lembram da questão da internet? Das fake news? Inquérito das fake news, que o Barroso decidiu que a internet fazia parte do regimento interno do STF. Porque a internet é um espaço fluido e tal. É a mesma coisa. Uma decisão interna do STF, baseada em quê? No regimento interno. Quer dizer que o Congresso Nacional, que é responsável pela legislação, não pode alterar isso porque o STF já tomou uma decisão interna. Meu amigo, se os especialistas são esses, imagine os desespecialistas. Né? Ridículo. Tem nada a ver. É a mesma coisa você chegar assim e dizer, se o STF amanhã decidir, né, que não existe mais presidente da República e que o presidente do STF é o novo presidente do Brasil, que na prática às vezes acontece, o Congresso Nacional não pode fazer nada.
é uma auto-atribuição de poderes. É a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Outro exemplo, outra analogia. Né? É a mesma coisa do Congresso Nacional ir lá e criar uma lei, propor uma emenda constitucional, né, dizendo que a partir de agora o senador, sei lá, o senador da República, depois de 20 anos, se torna, sei lá, ministro do STF. Né? Ou então ele se torna presidente de honra do Senado. Mas não é isso que o STF faz? Dizer, né, decidir se algo é constitucional ou inconstitucional? Mas seria o Congresso Nacional tomando uma decisão interna, né, e se auto-atribuindo poderes. Mas aí, nesse caso, o STF pode interferir. Chega lá e dizer, não, isso aqui é inconstitucional. Ah, pô, pelo amor de Deus. Né? Então a pressão tem que ser feita. O Randolfo Rodrigues está jogando contra, já disse que não pode, não é o momento. Nunca é o momento, né, Randolfo Rodrigues? Nunca é o momento para diminuir o poder dos teus parças. Né? Isso vai resolver a questão? Não, mas vai dificultar bastante, porque a lógica é a mesma daquela questão do habeas corpus, né, da decisão utópica, nesse caso, né, do André Mendonça ou do Cássio Nunes, joga para o plenário, mas você dificulta o processo. Tá? E isso é importante, porque expõe todo mundo. Tem muita coisa ali, né, que foi decisão monocrática, por exemplo, do Xandão, que, né, os outros ficam ali simplesmente navegando, né, não tomaram partido, não se comprometem. A partir de agora, joga para o plenário, eles vão ter que se comprometer, vão ter que votar, vão ter que, né, meter o deles na reta. E isso sim pode ser o início de uma grande revolução, que é a revolução que o Brasil precisa, né, para reequilibrar os poderes e voltar de fato a ser uma democracia. Rodrigo Pacheco, não adianta achar que fazendo isso você vai melhorar a tua imagem no estado de Minas Gerais, vai concorrer ao governo de Minas Gerais, como o Lula está querendo te apoiar. Isso não vai acontecer. Tá? Para você começar a melhorar a tua imagem, mas assim, começar bem de leve mesmo, mas tu tem que fazer muito, mas muito, mas muito, muito, muito mais do que isso. Quer ver uma coisa? Que vai te dar 0,5%? Começar a pautar e pedir de impeachment de certas pessoas. Fechou? Então é isso, galera. Para que fique bem claro aqui, tá? Quando você critica o André Mendonça, você não está atribuindo a culpa do que aconteceu com o Clezão ou a qualquer outra coisa que o André Mendonça decida que você discorde ao Jair Bolsonaro. Né? É importante que as pessoas se lembrem de que o Lula foi preso a princípio, né, e a Dilma foi afastada com a conivência, com o acordo de vários ministros do STF que foram colocados lá pelo próprio PT. Na hora que o cara coloca a toga e senta na cadeira, meu amigo, a responsabilidade é dele, não de quem indicou. A única coisa que a gente pode fazer é lamentar do cara ter traído o Jair Bolsonaro. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê por aí.